Fala pessoal, beleza aí com vocês? Então galera, novamente trazendo aqui para vocês esse assunto aqui de DPS, tá? É um assunto um pouquinho, não vou dizer que é tão polêmico assim, mas é um pouquinho polêmico. Eu já trouxe esse assunto no canal duas vezes, mas sempre fica aquela ponta de dúvida e questionamentos, né? Eu decidi revisitar esse assunto aqui de novo pelo seguinte motivo, né? Dessa vez aqui a gente já vai trazer informações de fabricante, tá? O que, que os fabricantes falam sobre isso, correto? Com relação ao dimensionamento, tanto em nível de tensão quanto em classe de proteção, né? Aqui a corrente de quiloamperes que o seu DPS aí comporta durante uma corrente de surto, tá? Ou seja, aqui a gente está falando de basicamente descarga atmosférica, tá? Em sistemas fotovoltaicos aí o que a gente mais vai se preocupar é com relação a descargas atmosféricas. E também pode ser que ocorra surtos aí no teu sistema por eletrostática, carga eletrostática, mas é mais raro de acontecer, principalmente se os seus painéis aí estiverem aterrados, tá bom? Então, pessoal, o que, que a gente vai ver aqui nesse momento, tá? Eu vou explicar para vocês primeiro, rapidamente, alguns parâmetros aqui, que tem aqui no DPS, tá? Vocês podem ver aí, tem... caiu um negócio aqui no chão, pessoal. Tem aqui a tensão de serviço máxima, que você pode aplicar continuamente aqui nos terminais do seu DPS. A gente tem a corrente de pico, tá? Máxima, em quiloamperes. A gente tem aqui a corrente... Pessoal, de volta aqui, eu parei a filmagem aqui para ficar de pé e eu consegui ver a minha câmera aqui, a tela, para explicar melhor para vocês. Então vamos voltar aqui, tá? Como eu ia falando, a gente tem aqui esse valor aqui, no caso de 150 volts, é a tensão de serviço, tá? A tensão máxima que vocês podem colocar aí nos seus painéis, no seu controlador de carga, e sem causar nenhum tipo de funcionamento do seu varistor aqui dentro, né? Aqui dentro a gente tem um varistor, ele conduz a energia de uma linha para outra durante um surto. Então vocês podem ir tranquilamente até 150 volts aqui no caso, tá? Desse modelo aqui, sem problema algum. Aí a gente vem aqui com a corrente máxima suportada durante um único surto, tá? Ele suporta por uma única vez 40 mil amperes, tá? O Ka aqui significa quiloamperes ou mil amperes. A gente tem uma corrente aqui suportada pelo dispositivo, geralmente por duas vezes, três vezes, creio eu que são duas vezes, em 18 mil amperes, a corrente nominal aqui que ele suporta, tá? E esse assunto aqui que eu quero estressar mais aqui com vocês, que é a UP. O que é a UP? Aqui a gente tem a Lmax, corrente máxima, a Ln, tá? E a UP. A UP, pessoal, se trata da seguinte questão. Esse valor aqui de 1 kV, no caso para esse modelo de 150 volts, ele é a tensão que os terminais aqui e, consequentemente, o seu aparelho a ser protegido vai enxergar durante nanosegundos, tá? Ou microsegundos aí, durante a atuação do seu DPS. A gente tem normas, pessoal, e eu vou mostrar para vocês aí na documentação, no e-mail, na verdade, que a Clamp me mandou, que regem essa questão aqui de suportabilidade dos equipamentos eletrônicos, tá? A gente tem aí no mercado, eu tenho um parâmetro há muitos anos de fontes ATX. O que são fontes ATX para quem não conhece aí? Fontes de computador em geral, tá? Que elas têm uma suportabilidade dentro do ensaio padronizado aqui para surtos de tensão. Elas têm uma suportabilidade aí variando de 1.500, 1.200, 2.000, 2.500 kV, tá? Durante esse tempo bem rápido, tá? Microsegundos, nanosegundos aí, tá? De cabeça agora eu não tenho os valores de ensaio, tá? O tempo de atuação da onda, né? De subida e descida da corrente de surto. Mas enfim, no geral elas têm uma suportabilidade acima desse valor aqui de 1 kV. Tá, pessoal? Então o que eu vou... o assunto que eu vou entrar aqui com vocês é com relação a essa questão aqui. Mas antes da gente entrar mais a fundo nessa questão da tensão e de suportabilidade dos equipamentos e o que os DPS geralmente têm como esse valor, eu quero mostrar uma outra diferença para vocês. Eu vou sentar aqui novamente para a gente conversar aqui uma questão também polêmica aí, tá? Com relação a existir uma diferença de fato entre DPS DC
e DPS AC, ou seja, um DPS para corrente contínua e outro DPS, digamos assim, diferente para corrente alternada, certo? Eu vou sentar aqui e a gente já vai conversar aqui sobre essa questão. Teoricamente, pessoal, era para existir uma diferença, tá? Quem não viu meu vídeo aí, eu vou colocar aí no card, eu explico muito bem aí, mostro que basicamente não há diferenças entre DPS DC e AC, tá? E eu vou demonstrar isso daqui para vocês. E caso ainda fiquem dúvidas aí, né, vocês podem aí questionar os fabricantes aí, o que eles dizem sobre isso daí, tá? Mas aqui a gente vai ver na prática essas possíveis ou não diferenças internas aí no seu DPS, tá, pessoal? Ó, a gente tem um DPS aqui da Tonzen, é o mais comum aí que a galera utiliza. Inclusive, muita gente usa aí seus DPS com tensão de 1000 volts, 600 volts, 500 volts. A gente vai entrar nesse assunto aqui quando eu for falar da UP, tá? Que é a tensão aqui de suportabilidade. Aqui, essa aqui é 3.2 kV, mas isso aqui vai ser um assunto secundário aí, tá? Depois desse aqui. Pessoal, então o que eu fiz naquele primeiro vídeo? Eu abri os DPS, tá? Da Tonzen e mostrei que dentro deles não tem tanta diferença assim em relação ao DPS AC. No momento eu não tenho mais o AC deles aqui, tá? Para mostrar, mas voltem lá naquele vídeo lá e vocês vão ver melhor. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, tem dois DPS aqui, um da Clamper, tá? Que esse aqui eu já vou explicar um pouquinho mais por que eles são 3, tá? Eles vêm em 3 e o da Tonzen vem em 2. Já eu explico isso aí também para vocês. E vamos lá, ó. Aqui é o da Tonzen, já está aberto, tá? Vocês podem ver aqui o mecanismo. Deixa eu chegar mais próximo para vocês verem. Ó, vocês podem ver o mecanismo aqui de final de serviço, tá? Quando ele entra em final de serviço, esse mecanismo aqui atua para mover aqui a bandeirinha na frente para ficar vermelho ou branco ou laranja, enfim, né? Cada modelo tem a sua característica aqui de sinalização. Então, ele vai aquecer, tá? Ele vai aquecer esse ponto aqui, certo? O que acontece quando ele aquece aqui? Ele se rompe, tá? Esse contato elétrico se abre, distancia e movimenta esse mecanismo aqui que vai mover essa sinalização aqui mecânica, tá? Basicamente todo DPS atua dessa forma. A gente tem o DPS aqui da Clamper aberto também, tá? Aí o varistor é igual para todos, basicamente, tá? É um varistor bem grande. Esse modelo aqui, como vocês viram, é um modelo de 150 volts. Então o varistor dele, ele tem uma grande capacidade de absorção de corrente, tá? 40 kA, é um DPS classe 2, mas ele é bem fininho, tá? Não vou conseguir mostrar aqui porque ele está soldado aqui dentro. Ó. Tem um mecanismo similar ao da Tonzen aqui, ó, tá? Ele vai derreter aqui a solda, ele vai aquecer, tá? Bem aqui, ó, e ele vai romper o contato elétrico e mover esse mecanismo para mover aqui a janelinha aqui, ó, tá? Ele fica aqui dentro, ó. Isso aqui fica aqui dentro, aí ele move e vai ficar vermelho, é o vermelho do plástico aqui atrás do suportezinho aí do varistor, tá? Então, pessoal, por datasheet não existe varistor para corrente contínua e corrente alternada, só existe somente aí um varistor para todas as aplicações. Claro, a gente vai ter varistores de qualidades diferentes, de classes diferentes, de funcionamentos aí diferentes, mas todos eles têm a mesma função, que é reduzir a resistência aqui interna durante um surto, tá? Para escoar para sua linha terra, neutro, enfim, negativa e o que for, tá? Então, o que acontece? Não existindo diferença no varistor em si, também expliquei isso aí bem detalhado no vídeo passado, a gente vê aqui que internamente não há nada que a gente fale assim, esse DPS foi construído para extinguir um arco elétrico, né? Que é algo bem importante aí, que acontece com bastante agressividade em sistemas de corrente contínua, tá? Para quem conhece aí, sabe do que eu estou falando. Vamos dizer que durante um surto aí, esse varistor entra em final de vida, ele vai esquentar muito e vai conduzir as suas linhas aí, do seu painel para a terra ou de uma linha para outra dentro aí do seu varistor, tá? E aí ele vai romper isso daqui. No que ele rompe,
há uma chance de criar um arco elétrico nessa porção aqui, ó. No da Thomson, a gente tem uma diferença, tá? Que eu não sei dizer, eu não vou afirmar aqui com total certeza se isso daqui surtiria algum efeito prático na extinção de arco elétrico. Tá? O que que acontece? A abertura do contato elétrico, ela tá fora desse resinamento aqui, uma espécie de resina, tá, pessoal? O varistor, ele tá protegido aqui dentro. E esse DPS aqui, inclusive, ele é mais pesado que o da Clamper, tá? Abrindo esse contato aqui, ele está exposto aqui ó, no ar, não tem nada aqui que vai extinguir esse arco elétrico, não tem nenhum tipo de dispositivo aqui que venha extinguir esse arco elétrico criado aqui dentro do varistor, tá? Dentro, na verdade, no terminal aqui do varistor, certo? Então, pessoal, eu não vejo diferenças construtivas que justifiquem dizer que o varistor é DC, o varistor é AC, ou o DPS é DC, o DPS é AC. Na datasheet dos varistores, eles funcionam em ambas correntes, tá? Não existe datasheet para varistor DC e outro para AC. Isso aí vocês podem procurar, caso vocês queiram, tá? Para tirar a dúvida. Ou ver o meu último vídeo lá que eu mostro os datasheets, certo? Então o mecanismo aí é bem similar ao dos dois, tá? Esse aqui da Thomson, apesar de eu considerar bastante a Clamper, eu tenho bastante produtos deles, gosto bastante dos produtos da Clamper. A Clamper tem um know-how gigantesco nesse tipo de proteção, tá? Eles estão aí, se não me engano, há 30 anos ou mais aí no mercado. Então eu não estou questionando a eficiência, tá, do produto. Eu estou questionando a distinção de correntes, tá, dos dispositivos. Sendo que você poderia aqui, dentro da minha opinião, usar normalmente um DPS comum, que não é voltado para a linha fotovoltaica, tá? E ter o mesmo resultado final, tá? O sistema de desconexão é o mesmo, ou muito similar, tá? Não tem nada aqui que indique que esse DPS aqui é um DPS exclusivo para usar em corrente contínua. Inclusive você poderia usar isso aqui em corrente alternada aí numa rede de 127 volts tranquilamente, tá? Não teria problema algum, a não ser que você tenha algum problema aí da sua rede subir para 220, aí esse varistor aqui vai conduzir, tá? Ele vai esquentar bastante aí, tá? Então, por esses outros motivos, quase sempre é usado um DPS de 275 volts para a corrente alternada, independente da tensão de serviço entregue pela companhia elétrica, tá, pessoal? Então, o que eu posso aqui mostrar mais para vocês nessa questão de AC e DC, né? Enfim, não tem diferenças, né? O contato elétrico ele é exposto, ó. Não existe nenhuma câmara, entre aspas, assim, de extinção de arco elétrico. O da Thomson aqui provavelmente tem uma proteção melhor no que tange aqui ao varistor pegar fogo ou esquentar demais. Essa resina aqui talvez conduza pouco calor, tá? Então o calor fica mais contido aqui dentro. E aí eu dou até um ponto mais positivo nessa construção aqui do que nessa. Mas ambos aí cumprem ao seu papel de proteger o seu equipamento, tá, pessoal? Então é isso daí que eu queria mostrar, tá? E aí já vou, antes de falar aqui da tensão de UP, né, de proteção, que é essa aqui, ó. Eu vou falar um pouco desse DPS aqui, o porquê que eles são 3, tá? Por que a Clamper colocou 3 DPS para proteger apenas um positivo e um negativo? A Clamper, eles consideraram aqui, e até de forma importante, que as linhas a serem protegidas, elas também têm que ser protegidas contra surtos por eletrostático, ou um surto ali causado por qualquer razão que não seja surto por descarga atmosférica. Então ela inclui um DPS linha a linha, ou seja, está ligado um lado positivo e outro negativo do seu painel, ou seja, ela protege contra surtos em modo, vamos dizer assim, diferencial, que é o surto entre uma linha e outra, no caso de linhas aí de corrente contínua, ou corrente alternada, perdão, redes elétricas normais aí. A gente tem surtos por manobras, surtos criados aí internamente nas redes, tá? Por desconexões de contatos elétricos, então a proteção é fase neutra, ou fase-fase. Aqui seria, no caso, positivo e negativo do painel. Então ela inclui um DPS a mais para aumentar essa proteção, e também tem 2 DPS aqui, que você vai ligar positivo aterramento e negativo aterramento, que é o que normalmente as pessoas fazem com esse aqui, tá? Ele não tem um terceiro aí na proteção,
E então essa proteção aqui é mais efetiva, tá? Ela protege mais ainda aí do que apenas dois varistores aí, 2 DPS no teu sistema. Tá, galera? Então vamos aqui falar um pouco dessa tensão de suportabilidade e também logo em seguida eu vou mostrar aí o e-mail da Clamper respondendo sobre essa questão aqui, certo? O que acontece, pessoal? Os dispositivos que a gente usa no nosso sistema aí, geralmente aí off-grid, eles são muito variados, tá? A gente tem aí desde produtos de excelente qualidade e construção até produtos aí de qualidade duvidosa. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aí. Não estou dizendo que é um dispositivo ruim, tá? Estou dizendo que é um dispositivo comum que muita gente usa. Um controlador de carga PowerMR, ou Power Mister, como alguns costumam falar e gostam de falar aí, tá? E provavelmente é o nome certo aí. Tá? Então, o PowerMR, ele é um dispositivo aí, vamos dizer assim, de qualidade mediana para inferior, certo? Não é um dispositivo top de linha, um aparelho top de linha. E a gente, como também em aparelhos top de linha, não tem esse dado de suportabilidade do teu equipamento. Vocês conseguem ver na datasheet desses equipamentos, olha lá, tensão de suportabilidade contra surtos, 3.000 kV, 2.000, 5.000, que seja. A gente não tem esse parâmetro, certo, pessoal? Então, por a gente não ter esse parâmetro aqui, o que acontece? Eu vejo as pessoas colocando DPS aqui desse tipo, vou pegar aqui o outro, tá? DPS aqui de 1000 volts, e a entrada PV do seu controlador de carga ou seu inversor híbrido é de 150 no máximo, é de 120, é de 100, é de 90, é de 250, tá? Então o que acontece, pessoal? Quanto maior a tensão de entrada do seu controlador de carga, teoricamente maior é a tensão de suportabilidade dele, a UP, certo? A gente tem aí usinas solares, no qual as strings, geralmente elas trabalham em tensões bem altas, nessa faixa aqui de 1000 volts. Então um DPS desse tipo aqui de 1000 volts, ele estaria bem corretamente dimensionado para a tensão de serviço, tá? E também o equipamento vai ter, logicamente, na sua entrada, uma construção tal que vai suportar uma UP bastante elevada, de 3.200. Mas aí, galera, meu questionamento é o seguinte, o ponto que eu bato na tecla é o seguinte: quem garante que a gente tem uma suportabilidade de 3.200, tá? kV, 3.2 kV, 3.200 volts, num equipamento que tem uma entrada aí de painel de 100 volts, digamos, de 150 volts. Então, galera, qual o empecilho de você usar um DPS de 150 para proteger uma entrada de 100, uma entrada de 120, uma entrada de 140 que seja, e prefira escolher um de 1000 volts? Por que não escolher um de 150 e ter a segurança aí, a paz aí de que a tensão de proteção dele, de 1 kV, está bem dentro da suportabilidade do teu equipamento? Os fabricantes não costumam divulgar isso daqui. Talvez eles nem tenham um ensaio relacionado a isso daqui. Eu tenho, mas é um dado que não é divulgado aí nas datasheets. Então, pessoal, eu prefiro dimensionar um DPS no que tange tensão de serviço pela segurança, tá? Por via das dúvidas, dimensione o teu DPS dentro da tensão de serviço máxima aí de entrega dos teus painéis. Na verdade, um pouco acima, tá? Vocês poderiam botar aqui um DPS de 175 para trabalhar até 150, um de 150 para trabalhar até 130 volts, estaria tranquilo, tá? Em corrente contínua aí. Então, é nesse ponto aqui que eu bato a tecla. A gente não sabe se o equipamento que veio lá da China, o equipamento baratinho, ou até o equipamento caro que seja, tem uma tensão de suportabilidade aí no ensaio de uma corrente de surto de 40 ou 20 kA aqui nesse caso, né? Se ele vai suportar isso daqui, certo? O de 1000, que tem uma entrada de PV de 500 volts ou 1000 volts, com certeza ele vai suportar esse surto aqui, tá? Esse DPS aqui, no caso, é um de 500, ó. Vamos ver o P dele aqui, eu não mostrei pra vocês ainda, ó. Vou focar aí. Ó, tá vendo? Ele é 500 volts. Vamos lá, foco. Ele é 500 volts, mas ele tem uma UP de 2000, ó, menor ou igual a 2000 volts. Esse aqui
muito provável, um de 500 volts, vai cobrir uma grande classe aí de equipamentos, grande parte dos modelos aí vai ter uma suportabilidade de 2000 volts, ou até mais um pouco, mas ainda assim, pessoal, se eu posso usar um de 150 volts, não custa caro isso daqui, um desse daqui está na faixa de R$140, 135, com esses três aqui, ó, tá? 3 DPS por R$135, pessoal. Eu prefiro colocar um DPS dimensionado na tensão de serviço do meu dispositivo, tá? E ter a paz de espírito aí que ele vai suportar muito bem, né? Ele vai estar muito dentro da margem de segurança, de tensão aí, UP, de proteção, tá? De suportabilidade, do que um DPS de 500 ou que seja aí de 1000 volts, tá bom, galera? Então aí fica com vocês, cada um escolhe aí o que achar melhor, mas eu prefiro trabalhar pelo lado da prudência do que pelo lado de preço, tá? Até porque não tem tanta diferenças assim de preço, tá? É muito pequena. Para uso unitário aí no teu sistema, a gente não tem nem o que questionar valores aqui, tá? Agora em grande escala, se você é um integrador, você quer trabalhar com um dispositivo só, né, eu creio que um de 600 volts vai cobrir grande parte dos seus equipamentos, a não ser que as strings que você for trabalhar seja de mais alta tensão do que 600 volts, tá? A Clamper tem uma linha desde 150 até 1040 volts para corrente contínua, tá? E eu acho aqui que a única diferença de um DPS de corrente contínua para esse de uso de corrente alternada, pessoal, é só a construção externa, tá? É só a identificação aqui, tá? Que a Clamper vai respeitar, ou o fabricante, qualquer que seja, que indique que o DPS é um DPS DC, ele vai simplesmente colocar aqui dentro do que o varistor suporta em corrente contínua, vai especificar, e nesse caso aqui, ó, ele está protegendo em dois modos, modo diferencial e modo comum, tá? Descargas entre linhas e descargas entre atmosférica e terra, tá? Então, é essa diferença que eu vejo nessa linha de DPS solar, tá? Focada para o mercado solar, mas nada impede de você estar usando outros DPS aí, desde que esteja dimensionado na classe, tá? Esse aqui é um DPS classe 2, que é um DPS que vocês podem usar aí em quadros, geralmente em quadros de proteção secundária, tá? E também na entrada, desde que seja esperado apenas descargas indiretas, tá? Descargas diretas na edificação, principalmente se tiver aí para-raios, vocês precisam de um DPS classe 1, tá? Na entrada elétrica aí da sua residência, ou bem próximo dos seus painéis, você coloque um classe 1 aterrado, tá? Um aterramento aí correto dentro das normas aí previstas aí na nossa NBR aí, tá? A norma que rege aí as instalações elétricas, a SPDA também tem uma outra norma. Agora me fugiu os números dessas normas, tá? Mas existe duas normas aí para descargas atmosféricas e outra para as instalações elétricas. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Em seguida a gente vai ler aí o e-mail da Clamper, tá? O e-mail que eles mandaram pra gente, explicando essa questão aqui de tensão de serviço e suportabilidade, beleza? Logo mais aí. Pessoal, de volta aqui, antes da gente seguir para a sequência aí de leitura lá do e-mail da Clamper, né? Eu já ia seguir a sequência do vídeo com o e-mail. Decidi aqui desmontar o meu DPS lá que estava no sistema. Tá no sistema, né? Mas agora ele está aqui para mostrar para vocês que, galera, olha aí, ó, não tem diferença alguma entre a linha dita para corrente contínua e corrente alternada. A gente vê aqui que esse aqui é um para corrente alternada, tá? A gente vê o símbolozinho de TIL aqui, né? O acento TIL aqui, ó, aqui de corrente alternada. Só que esse aqui é um modelo de 175 volts. Ele é até um DPS com uma capacidade maior, de 45 kA, o outro é de 40, tá? Não sei nem se eu, perdão, pessoal, não sei nem se eu vou tirar esse aqui lá do sistema. Talvez tire, porque aquele lá tem 3, né? A gente vê aqui que a UP dele é de 1200 volts, certo? É um pouquinho mais elevada, mas ainda dentro aí da suportabilidade dos equipamentos. E o varistor tem uma diferença aqui de marca, né? Ele é um varistor aqui dessa marca aqui, TKS, TVA, vamos ver o modelo aqui, 34271. Vou ver se eu procuro a datasheet aqui, se eu achar eu já coloco aqui para vocês. O sistema de desconexão é exatamente o mesmo ó, do outro, sem tirar nem pôr, pessoal. Mesmíssima coisa, não tem nenhuma diferença aqui no que diz respeito à extinção de arco elétrico, tá? Isso aqui não existe.
terminantemente aqui não existe nesse tipo de dispositivo, tá? Aí, né, alguns ainda podem teimar em alegar que o varistor é diferente. Não é, pessoal, tá? Vocês podem pesquisar as datasheets aí. Não existe varistor para um tipo de corrente e outro tipo, tá? Eles são os mesmos. Tá? Isso daí eu afirmo com absoluta certeza, tá? E aí, novamente aqui o da Thomson, né? O varistor tá enterrado aqui dentro. No outro vídeo aí vocês podem assistir e ver, como eu já falei. E é isso daí, a gente vai seguir aí agora sim para a leitura aí do e-mail, tá? Lá da Clamper, falando aí sobre essa questão aí de tensão de trabalho e tensão de suportabilidade UP, beleza? Segue na sequência aí. Então, galera, estamos aqui de volta com o e-mail, tá? Da Clamper aí respondendo meus questionamentos com relação aí a essa tensão de trabalho, tensão de proteção, tá? Pessoal, eu filmo aqui minha tela com o celular que eu acho mais prático, tá? Eu prefiro fazer assim um negócio de bate-pronto, mas quem não gostar, só comentar aí que eu vou futuramente aí gravar a tela bonitinho, tá? Mas eu prefiro fazer um negócio aqui mais tranquilo aqui para minha produção aqui, vamos dizer assim, e rapidez na edição e tudo mais, tá? Mas o que importa é o conteúdo, vamos lá, ó. Eles me deram aqui boa tarde, tá? Esperem encontrá-lo bem. Ó, a Clamper agradece o contato e interesse na utilização dos nossos protetores. Ao escolher um DPS para proteger seus equipamentos, é importante levar em consideração a suportabilidade, tá? O assunto que eu mencionei aí anterior, do equipamento. A suportabilidade é a capacidade do equipamento de suportar uma determinada tensão sem sofrer danos. E aí, pessoal, aqui existe, como eu falei, um ensaio, tá? Que é feito com os equipamentos durante nanosegundos, microsegundos, em determinada tensão, em determinada curva de corrente aí de surto, tá? Subida, descida, tem todo um tempo, todo um parâmetro aí que é normatizado, inclusive, tá? Aí eles falam, o DPS de 1040 VCC, né, corrente contínua, possui um UP de 3.5 kV. Isso significa que ele pode proteger equipamentos com até 3.500 volts ou 3.5 kV de suportabilidade. O modelo de 150 VCC, esse aqui no caso é o que eu mostrei para vocês, que eu adquiri com eles, tá? Para colocar no meu sistema. Por outro lado, possui um UP de 1 kV. Isso significa que ele só pode proteger equipamentos com até 1 kV de suportabilidade, tá? Ou melhor, né? Se o seu equipamento, eu até acrescento aqui o que eles falaram, se o seu equipamento tem uma suportabilidade de 3.5 kV, um de 1 kV vai estar superdimensionado, vai proteger muito bem, tá? Esse DPS aí, ou esse grau de suportabilidade aí, tá? Então vai estar super protegido o seu equipamento usando um desse aqui, mas nada impede de usar um desse, tá? Estaria dentro do limite também. A questão é que a gente não tem esses parâmetros do fabricante, tá? Geralmente. Então vamos seguindo aqui. A norma IEC 61643-32 cita a suportabilidade mínima que o equipamento deve possuir quando está sendo construído para determinadas tensões. Essa norma eu não cheguei a abrir ainda, pessoal. Eu vou abrir e vou ler, tá? Quem quiser também já se adiantar e procurar, provavelmente vai ter alguma informação importante lá dentro dessa questão, né? Então lá define o que o equipamento deve suportar e aí facilita até na escolha do teu DPS, tá bom? Aí fala, né? Para que o equipamento seja efetivamente protegido, o DPS deve entregar um nível de proteção inferior ao que ele suporta, ou seja, deve ser inferior ao que ele suporta, o nível de proteção, ou seja, um de 1 kV, um DPS de 1 kV é inferior, então ele vai proteger esse equipamento aqui com tensão de suportabilidade de 3.5 kV, correto? Por exemplo, se você tiver um equipamento que tenha tensão de trabalho de 150 VCC e suportabilidade acima de 3.5 kV, você poderá aplicar o modelo de 1040V, né? O modelo de tensão de serviço de 1040 volts, sem alteração no funcionamento. Isso ocorre porque o DPS de 1040V pode fornecer um nível de proteção de até 3,5 kV, que é maior do que a suportabilidade do equipamento. No entanto, se você tiver equipamentos que tenham tensão de trabalho de 150 VCC e suportabilidade inferior a 3.5 kV, você precisará de usar um modelo de 150 VCC. Isso ocorre porque o DPS de 1040 pode fornecer um nível de proteção superior ao que o equipamento suporta, o que pode danificar o equipamento. É importante escolher o DPS correto para proteger seus equipamentos. Ao fazer isso, você pode garantir que seus equipamentos estejam protegidos contra sobretensões e outros danos elétricos. Aí está aqui a pessoa que me respondeu.
a Lucas Bergman Vieira, tá? Do setor de estratégia aí da Clamper, tá os dados dele, né, no caso. Eu copiei aqui o e-mail lá do meu Gmail, coloquei aqui para ficar mais fácil de ler, beleza, pessoal? Então é isso daí que eu falei, tá tudo aqui, ó, respondido por eles, tá? Eu prefiro trabalhar com a suportabilidade mais baixa, porque ele vai fazer o clamping de tensão aí, né, a clampagem aí, né, ou o ceifamento aí em 1000 volts, tá? Ele consegue deixar uma tensão residual máxima aí nos terminais do DPS de 1000 volts. Isso aqui vai proteger praticamente aí 99% dos equipamentos aí que a gente tem no mercado aí em uso, tanto em energia solar quanto outras aplicações. Beleza, galera? Então é isso daí, ó. Tá aí. O fabricante respondeu, não sou eu que estou dizendo, tá? Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato com a Clamper também. A Clamper tem uma linha aí gigante de produtos de altíssima qualidade, tá? Não tem nada a dever para nenhum produto, pelo contrário, é melhor que muito produto do mercado, mas temos muitas opções aí, desde que vocês saibam dimensionar corretamente, fazer um sistema de aterramento correto, tá? Tem muita informação aí equivocada na internet sobre sistemas de aterramento, tá? O que vai prejudicar totalmente o funcionamento dos seus DPS aí, tá? E é isso daí, beleza, galera? Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.